Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live da Balde de Livros nas nossas quartas-feiras. E hoje nós vamos falar sobre Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid, acho que é Reid que se pronuncia. Bom, então vou começar com os avisos iniciais, né? Pedindo desculpa pelos possíveis barulhos dos meus cachorros. Eu já falei aqui, eu tenho 3 cachorros. Às vezes eles latem e é impossível não aparecer no vídeo. Peraí, tem um chifrinho aqui, deixa eu ajeitar. E então peço desculpas para vocês já pelos barulhos possíveis que a gente tenha nessa live e queria avisar que eu troquei o meu microfone, porque eu troquei de celular, não é mais o celular que eu gravava antes, esse celular que eu tô gravando é um outro, e o microfone de lapela tava dando um ruído, então eu troquei, coloquei esse microfone que na verdade é um fone de ouvido, então além dele ficar meio feio, eu queria que vocês me falassem aí se o som tá legal para vocês, se tá com muito barulho, muita ambiência, enfim. Me falem aí como tá o som, como o som tá chegando para vocês, ok? Eu acho que a live de hoje vai ser meio rapidinha, não vai ser uma live muito longa, porque se eu me alongar muito, eu vou acabar dando spoiler. E esse livro, gente, ele não merece spoiler. É muito incrível pra gente dar qualquer spoiler aqui sobre Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, então eu vou tentar fazer uma coisa um pouquinho mais rápida para evitar algum spoiler, assim, grave, tá bom? Bom, eu vou dividir a live e como a maioria das vezes a gente faz aqui, vou falar um pouquinho da autora, dos personagens, do enredo e aí da minha percepção da mensagem que o livro quer passar, tá bom? Então, começando pela autora, a Taylor Jenkins Reid. Ela é uma autora estadunidense, né? Ela nasceu em Massachusetts, ela viveu em Massachusetts, ali nos Estados Unidos, perto da cidade de Boston. E ela é contemporânea, né? Acho que tá perto aí dos 40 anos, então é uma pessoa que existe ainda no mundo, né? Ela é formada ela estudou na faculdade um curso que chama Estudos de Mídia. Eu não consegui entender direito o que exatamente são estudos de mídia, mas eu entendi que tem a ver com comunicação e depois a Taylor ela trabalhou como produtora cinematográfica, né, produtora de cinema, então eu acredito que tem alguma coisa a ver com audiovisual também, esses estudos de mídia. É muito diferente, né, as grades curriculares lá dos Estados Unidos e as grades aqui das faculdades brasileiras. E eu não consegui entender direito, vou ser bem honesta aqui, para explicar certinho para vocês. Mas eu acredito que tem alguma coisa a ver com comunicação, isso com certeza, né? E que tem alguma coisa também a ver com o cinema, tá? Então, ela é formada nisso, ela escreveu o primeiro livro dela, ela conseguiu publicar o primeiro livro com 24 anos. Esse eu acho que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, eu acho que é o 3º ou 4º livro dela. Né, que foi o livro que explodiu no ano passado, principalmente no BookTok, né? Mas ele foi publicado a primeira vez em 2017, então ele não é tão recente, ele já está aí com 5 anos de publicação, mas ele explode mesmo ali em 2022, né? Eu acredito que o ano passado foi o maior hype dele, pelo menos aqui no Brasil. Bom, a Taylor ela também é casada com um roteirista de cinema e ela escreveu vários livros, né? Eu acho que ela escreveu já 8 ou 9 livros. E um livro, que é o Daisy Jones and the Six, foi adaptado para uma série pela Amazon Prime Video. E agora a gente tem a promessa de que esse ano a Netflix lança o filme do Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Então, também na expectativa, acho que já está meio confirmado que vai rolar mesmo. E acredito que vai ser um filme muito legal. Pelo menos espero, né? Vamos ver como vai ser essa adaptação aí. Eu quis pontuar aqui que ela é casada com um roteirista porque eu quero mostrar que ela conhece o mundo dos roteiros de cinema. Então, é muito fácil quando um autor que escreve livros, né, romance mesmo, prosa, ele conhece o formato, conhece bem o formato de roteiro, porque isso impacta na forma da prosa. São 2 formatos diferentes, né? A prosa de romance e o roteiro de cinema, mas quando você sabe escrever roteiro de cinema, isso impacta na forma como você escreve a sua prosa, e impacta muito. Geralmente deixa a leitura mais fluida, o livro menos descritivo, que agrada muito mais gente, fica um pouco mais
visual, mas no sentido não só de descrição, entendeu? Então os livros da Taylor Jenkins Reid, eles costumam ser muito fluidos, muito fácil, uma leitura muito fácil, e assim, é como se ela estivesse realmente dirigindo um filme, né? Então ela faz essa coisa das cenas que a gente vê no roteiro, ela traz para cá. Quando eu vi que ela era casada com um roteirista de cinema, isso tudo fez sentido para mim. Eu imagino que ela deve também já ter trabalhado, até por ela ter trabalhado com produção cinematográfica, ela já deve conhecer bem o formato, né, do roteiro para cinema. E eu vi isso claramente aqui na leitura dos Sete Maridos de Evelyn Hugo. Então, queria trazer essa informação para vocês. Bom, vou falar aqui de duas personagens principais, né? O livro tem muitos personagens, mas eu vou falar, obviamente, das duas personagens principais do livro, que é a Evelyn Hugo, né? O nome do livro tem o nome dela, e a Monique Grant. Bom, então, a Evelyn Hugo é uma grande estrela do cinema. Ela foi muito, muito famosa nos anos 50. Ela está prestes a completar 80 anos e ela decide que ela quer contar a história da vida dela. E aí ela escolhe uma jornalista que ela quer contar a história, ela só vai contar se for para aquela jornalista escrever a biografia dela. Essa jornalista é a Monique Grant. Então, a Evelyn Hugo é uma pessoa que foi extremamente famosa, né? Tipo assim, no nível da Marilyn Monroe e da Elizabeth Taylor. E ela, agora perto dos 80 anos, ela vive reclusa em Nova York. Agora ela mora ali no Upper East Side, que é um bairro bem famoso e tal. Oi, Ari! Ai, obrigada. Eu tava meio acompanhando, fui ler o que você tava escrito. Falei aqui o que eu tava lendo. Eu tava meio tensa, porque eu tive que mudar de microfone hoje para não dar o problema que deu na live passada. Ai, obrigada de ter me dado aí o retorno, viu? Ai, que bom que deu certo. Bom, então, a Evelyn Hugo é uma atriz, tá aí perto dos 80 anos, ela quer contar a história dela, né? Ela vive reclusa em Nova York, então assim, quando ela chama uma jornalista para contar a história dela, meio que é um acontecimento, porque a mulher não dava entrevista para ninguém, ela vivia reclusa lá, não queria que ninguém enchesse a paciência dela, e ela resolve chamar uma jornalista lá para ela dar uma entrevista, contando a vida dela inteira, né? A personagem Evelyn Hugo é inspirada em grandes estrelas do cinema da década de 50, então a Elizabeth Taylor, a Marilyn Monroe, a Ava Gardner, a Rita Hayworth. Eu acho que a autora já citou uma outra também, que eu não estou me lembrando aqui, mas ela é um conjunto de muitas atrizes de cinema, lá dos anos, que fizeram muito sucesso nos anos 50, né? 50, 60. Bom, por outro lado, a gente tem a Monique Grant. Ela é uma jornalista praticamente desconhecida, iniciante. Ela já vive muito frustrada com o trabalho que ela tem. Ela trabalha numa revista e ela já está um pouco frustrada com aquele universo, ela já não está tão feliz no trabalho. Ela também tem alguns problemas pessoais na vida dela, né? Principalmente no casamento, ela também não está feliz com o casamento. Então ela está num momento da vida ali bem, como eu costumo dizer aqui, michuruca, né? Ela tá triste no trabalho, tá triste na vida pessoal, um monte de coisa aí acontecendo ao mesmo tempo na vida dela, e ela aceita então o contrato para entrevistar e escrever a biografia da Evelyn Hugo, né? A gente vai ver depois que a escolha da Monique, a Evelyn não escolheu a Monique à toa, né? Ela tem aí um motivo especial para ter escolhido a Evelyn, a Monique, mas até aí a gente está um pouco no escuro, né? A gente não entende bem por quê, mas é ela que vai escrever a história da Evelyn Hugo aí. Então, o livro é narrado em formato de entrevista. Isso é muito legal, né? Outra coisa que me parece muito trazido dos roteiros de cinema, né? Então, tem, assim, você vê nitidamente que tem alguns takes, sabe, a leitura? Então, é bem legal nesse sentido. O livro é narrado em formato de entrevista. Muitas coisas vão acontecer lá nos anos 50, né, que foi o auge da carreira da Evelyn Hugo. Então, é uma história que também é um pouco assim de época, entre aspas aqui, né, porque não é um livro 100% de época, mas que vai contar de um passado recente aqui pra gente, mas que vai ambientar o leitor nesse lugar, entendeu? Nesse lugar aí nos anos 50.
E aí a gente vai descobrir que, na verdade, o livro conta a história de um amor proibido, né? Que a Evelyn quer contar a história dela porque ela quer contar a história de um amor proibido, que na juventude, durante a vida dela, ela não pôde viver, né? E para contar esse romance proibido, ela vai contar os 7 casamentos que ela teve, por isso que se chamam Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, né? Só que não conta a história de cada casamento, como se a vida dela fosse cada casamento, entendeu? Vai contar a história da vida dela e por que ela acabou nesses casamentos e o que ela teve que renunciar, né? Esses casamentos significam para ela uma renúncia, a renúncia desse amor proibido que ela não pôde viver, né? Tem um segredo por trás da escolha da Monique. A gente entende que a Evelyn Hugo não escreveu ela à toa, que tudo está relacionado, e aí a gente vai acompanhando isso, a gente vai percebendo que ela foi aí cirúrgica para escolher a Monique Grant como sua entrevistadora, e a gente vai ao longo do livro descobrindo alguns segredos da vida da Evelyn Hugo. Cada capítulo do livro é o nome de um dos maridos dela, somado com um apelido, assim, um codinome, um subtítulo, que já mostra como que aquele casamento vai acabar. Então, assim, o primeiro marido, ele chama fulano, entre aspas, o pobre. Aí depois Beltrano, entre aspas, o maldito. Cicrano, entre aspas, o insaciável. Então a gente já percebe um pouco como é a personalidade desse marido, que ela vai contar que ela, né, como ela conheceu e o que aconteceu ali nesse casamento, né? Ao longo do livro também, a gente tem a Monique Grant elaborando a própria vida ao conhecer a história da Evelyn Hugo. Então ela vai conhecendo a Evelyn, em muitos momentos ela fica encantada pela postura da Evelyn, depois ela fica pé da vida com a Evelyn, em algum momento ela acha a Evelyn maravilhosa, depois ela acha a Evelyn, nossa, horrível, uma pessoa horrorosa, porque, né, ela faz coisas que são controversas no entendimento da Monique, mas através da vida da Evelyn, a Monique vai conseguindo elaborar algumas coisas do trabalho, casamento, alguns sentimentos e emoções que ela tem. Então, isso é muito legal, que a história de uma vai impactando na vida da outra, e aí a gente fica torcendo pelas duas personagens ao longo do livro. Você passa o livro inteiro assim, não, vai Evelyn, que legal, e aí vai Monique, isso aqui, e aí a gente fica ali o tempo todo assim, preso, né, nessa correlação da vida das duas. A leitura do livro é muito, muito fluida. Eu vi gente falando que leu esse livro em 3 dias, porque simplesmente não conseguia parar de ler, começou e não conseguia parar de ler. É realmente muito, muito fluida. E é uma história, gente, que não é só fluida, não é só fácil de ler, ela prende muito. Então você quer saber o final, você quer saber o que está acontecendo na vida da Evelyn Hugo. E também eu já vi mais de uma pessoa dizendo assim, olha, depois que eu acabei de ler esse livro, ele ficou assim semanas na minha cabeça, eu só queria falar dele, eu só queria conversar sobre ele, não queria falar sobre mais nada. Esse livro me prendeu de uma maneira que ele se transformou em um acontecimento na minha vida. Eu vi mais de uma pessoa falando isso, tá? Não é só uma ou outra, não. Muita gente falou, esse livro é um acontecimento, esse livro é muito bom. Tem outros livros da Taylor Jenkins também que as pessoas falam que tem esse impacto, né? O Malibu Renasce é um deles, Os Amores Imperfeitos também é um deles. Então, a gente sabe que a autora tem esse poder de impactar aí os leitores, né? Bom, se eu falar muito mais aqui do enredo do livro, eu vou acabar dando algum spoiler, né? Porque é inevitável mesmo. Qualquer coisa que eu vou falar, olha, acontece isso no livro, vai ser spoiler e vai estragar a leitura. A única coisa que eu digo para vocês, que eu posso dizer com toda segurança é leiam Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Eu sei que vai sair o filme, eu sei que você tá com vontade de esperar o filme, mas leiam esse livro. Tudo nele é genial. A forma como ela escreve, a forma como ela monta a narrativa. A Evelyn Hugo é genial. A Monique é um personagem perfeito, cirurgicamente escrito para esse papel aqui que ela desempenha nesse livro.
A história da Evelyn Hugo, gente, você dá muita risada, acontece muita coisa muito inusitada, né? E é baseada em histórias reais das grandes artistas, né? Das atrizes de Hollywood ali dos anos 50, 60. Então, é muito possível tudo o que acontece, embora seja muito inusitado e incrível, né? Então, assim, é muito, 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 muito interessante. E não só interessante, gente, é isso, assim, ao mesmo tempo que a história te prende, que a história é engraçada, que a história te segura pra você saber o que tá acontecendo, o que vai acontecer com a Evelyn Hugo, o que vai acontecer com a Monique Grant, você se vê muitas vezes representado em muitos sentimentos, em muitas emoções da Evelyn Hugo. Você se sente ali na história como se aquela, apesar de ser uma história incrível, também pode ser a sua história, sabe? É muito, muito bacana. Eu acho que a mensagem que o livro quer passar é uma história que fala sobre machismo, que a gente tem aí uma mulher muito famosa nos anos 50, que se casa 7 vezes, né? Então vamos ver aí que isso aí não é para qualquer uma, né? Era um período que a maioria dos países já não tinha nem divórcio, né? Não existia. Aí em muitos países ainda essa possibilidade, a mulher era vista como primeiro um problema do pai e depois um problema do marido, né? Ela era criada para cuidar dos filhos e da família, para ficar sempre em casa. Então a gente tem uma mulher que vai estourar todas as bolhas possíveis, né, sociais aí dentro dessa sociedade. Então é um livro que fala muito sobre machismo, fala sobre muitos preconceitos, só que assim de uma maneira elaborada. A gente percebe no livro como que os preconceitos da nossa sociedade impactam na vida pessoal, íntima, diretamente das pessoas, né? Não é só nas injúrias que as pessoas sofrem, não é só em um ou outro momento, é uma coisa que impacta na vida de uma pessoa para sempre. E ao longo da vida dessa pessoa, ao longo das decisões que essa pessoa toma na vida, né? Ele impacta nas decisões e, portanto, ele impacta mesmo no futuro das pessoas. Então, é um livro que vai falar sobre preconceito, é um livro que também vai falar sobre superação, né? A Evelyn é uma personagem que acerta muito, mas erra muito também. Então, ela é muito humana, ela não é nem boa, nem ruim, mas ela é fantástica, ela é extraordinária. E a gente vai conhecendo essa personagem através aí da voz da Monique Grant, né, ela que está entrevistando, né, então ela vai direcionar essa entrevista aí da Evelyn Hugo. Então a gente vai conhecer a Evelyn Hugo através do que a Monique escolhe perguntar para ela, né, é óbvio que ela também quer contar a história dela, então ela vai ser bem aberta aí com a Monique, mas a gente vai descobrir então que a gente tem um personagem que, por mais que seja uma diva, uma pessoa assim, que olhando, né, para nós, pessoas que não somos pessoas famosas, quando a gente olha para uma pessoa muito famosa, a gente imagina que a vida dela é extraordinária, é muito diferente, aí vem a Evelyn Hugo mostrar que sim, a vida dela tem muitas coisas extraordinárias, mas que também ela é uma pessoa humana, ela também tem emoções, ela também sofre preconceitos, ela também passa por momentos difíceis, ela também é muito desacreditada, ao mesmo tempo que ela é muito cobrada, né? E o que ela vai fazendo com isso, sempre com muito humor, sempre com muita jogo de cintura, né? A Evelyn é uma mulher engraçada, assim, espirituosa, sagaz, né? E aí a gente vai conhecendo, vai saber que essa pessoa que teve essa vida maravilhosa tem uma tristeza de uma vida inteira dentro dela. Uma tristeza que é não poder ter vivido esse romance proibido quando esse romance surgiu na vida dela, né? Ela não pôde viver esse grande amor por conta da época em que ela morava, por conta dos preconceitos, né, que existiam naquela época e das cobranças que o trabalho dela exigia. Então, quando a gente vê, né, a Evelyn Hugo, ela venceu, ganhou Oscar e tal, toda famosona, a gente nem faz ideia do que ela teve que abrir mão na vida pessoal para chegar nesse sucesso, né? E aí a gente vai ver, então, uma personagem muito humana, que sim, fez coisas extraordinárias na vida, mas ainda assim era um ser humano bom nem ruim, que acertava, que errava, né? Que às vezes te agradava muito e às vezes te irritava muito, como qualquer ser humano que a gente convive mais de perto né? No fim das contas.
É uma leitura que eu particularmente recomendo demais, mas eu acho que acima da minha recomendação se tornou um dos clássicos aqui do nosso tempo, né? Junto com outros livros que estão surgindo, sem dúvida, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo se tornou aqui um clássico aqui do que a gente tá vendo surgir na literatura, né? Aí no mundo. Eu acho que é um livro imperdível, de verdade mesmo, assim. Não é à toa que ele é um best-seller, mas ele é um best-seller que tem um conteúdo muito legal, ele não é um best-seller vazio, né? Eu sei que tem muita gente que não gosta de ler livros hypados, livros de best-seller, porque acham que é uma coisa muito mais do mesmo, mas Os Sete Maridos de Evelyn Hugo tem um outro panorama, tem um outro... Realmente, assim, ele coloca você na história de um jeito que não tem como você não entrar naquela história, entendeu? Não tem como você não se reconhecer. É um livro que trabalha essas questões que ligam umas pessoas com as outras, entendeu? Que fazem com que a gente goste de alguém ou desgoste de alguém. Não sei se eu fui clara, mas é mais ou menos isso. A Netflix tem a proposta aí, a promessa de que sai Evelyn Hugo em 2023 ainda. Pelo que eu pesquisei agora, parece que sai esse ano ainda. Tô muito animada pro filme, com certeza. Mas, como muita gente não gostou da adaptação de Daisy Jones and the Six da Amazon, eu não estou tendo muitas expectativas com a adaptação dos Sete Maridos de Evelyn Hugo. Morro de medo, esse livro é muito legal, então eu morro de medo da adaptação estragar, morro de medo mesmo. Mas eu acho que a própria escrita aqui dos Sete Maridos de Evelyn Hugo já não deixa muito errar, porque a Taylor Jenkins Reid, ela vai direcionando, ela tem esse olhar do roteiro, sabe? Então acho que não deve ser um livro que vai ter uma adaptação ruim, porque meio que ele já tá meio que preparado para isso, sabe? Bom, essa edição da Editora Paralela, né, ele veio pro Brasil pela Editora Paralela, é muito bonita, a capa é fosca, estão vendo? Tem uma mulher, uma silhueta feminina, e aí o título é rosa, pink, e ele é em relevo de acabamento em brilho, então meio assim, como chama? Tem esse brilhinho metalizado, isso, metalizado era a palavra que eu estava procurando. E aí ele tem esse acabamento metalizado. Eu vou ser muito sincera que eu não gostei das páginas, eu não sei se dá para vocês verem aí, mas ela não é nem um bege claro e nem branco, e é meio cinza. Eu achei meio... não sei, eu não gostei. Mas não é uma edição ruim, não. As folhas são boas, a página, o papel é muito bonito, o papel escolhido é muito confortável, muito, assim, gostoso no toque, tá? Então não é ruim, não. Eu não gostei da cor, mas é chatice minha, só pra poder falar mal de alguma coisa. Brincadeira. Só porque eu realmente não gostei da cor de fundo. Preferia se fosse um papel pólen um pouquinho mais amarelinho e não tão acinzentado. Mas fica aí de recomendação para vocês lerem. Muitas e muitas e muitas pessoas que leram esse livro disseram que ele entrou pro top 10 da vida. E são pessoas que leem muito e que gostam muito de ler. Então, gente, minha recomendação, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. É lindo, né, Ari? Realmente, a capa e assim, o acabamento dele, ele é lindo demais. Mesmo as folhas, eu não gostei da cor, mas as folhas são gostosinhas de pegar, sabe? É realmente uma edição bem legal da Editora Paralela. Eu vou recomendar aqui também, da mesma autora, o Malibu Renasce. É um livro que o pessoal também fala muito, muito bem dele. Ele não teve o hype todo dos Sete Maridos nem do Daisy Jones and the Six, mas é um livro muito, muito legal e eu recomendo muito a leitura também do Malibu Renasce. Espero que, provavelmente, eu vou tentar trazer ele aqui em algum momento, aqui nas nossas lives. Então, fica a recomendação, Taylor Jenkins Reid, Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar para vocês. Deixa eu ver. O que eu falar mais aqui, gente, vai ser spoiler. Então, talvez eu faça um vídeo só com spoilers, contando a história toda, pra gente fazer uma análise bem aprofundada depois que sair o filme. Porque aí também o filme já vai dar os spoilers, né? Então vou ter licença poética para dar spoiler aqui. Então pode ser que em breve a gente faça, em breve não, mais pra frente a gente faça aí uma análise mesmo. Aí eu gosto de trazer sempre o momento histórico,
e uma análise um pouco sociológica também da obra, dos personagens e do momento histórico em que eles estão envolvidos. Então, talvez depois que sair o livro, eu possa trazer aqui, daí posso dar uns spoilers a mais aí. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Para mim é sempre um prazer vir aqui falar sobre livros. A gente traz os 7 Maridos da Evelyn Hugo, a gente traz por encomenda aqui na Balde de Livros, tá? Eu tenho até alguns exemplares às vezes, mas na maioria das vezes eu acabo trazendo por encomenda. Então, quem se interessou, só chamar a gente aí no inbox. Espero que vocês tenham gostado. Para mim é sempre um prazer vir aqui falar sobre livros. Nos vemos na próxima quarta-feira. Ai, que bom que você gostou. Obrigada, viu? Obrigada pela presença, pessoal. Beijo, Ari. Tchau, tchau, gente. Até mais.